Você não precisa estudar muito para ser um matriculador ou uma matriculadora profissional. Eu sei que muitas vezes quando o seu gestor chega e fala, vai lá e estuda o curso tal, vai lá e assiste o vídeo tal, você pega e pensa assim, pô, eu tô aqui há 3 anos, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais aprender novas técnicas, olha o meu resultado fala por mim. Eu sei que muitos de vocês pensam assim, ou então até aqueles que estudar, eu tô aqui só de passagem, eu vou estudar nada, vou botar o vídeo pra rodar lá e vida que segue. Mas você não precisa fazer isso. O mais importante é você entender como consumir estes conteúdos de uma maneira que seja mais assertivo para você e você não perca o seu tempo. Muitos de nós nos vemos em algumas situações muito emblemáticas quando falamos de desenvolvimento profissional. Pensa comigo, para você ser um engenheiro, você não precisa fazer uma graduação? Para você se tornar um médico, um técnico de segurança do trabalho, aí você faz um curso técnico, um eletricista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, que seja. Você tem que passar pelo processo de formação. A mesma coisa para se tornar um matriculador ou uma matriculadora profissional. A grande diferença é que na nossa área, nesse segmento, é muito mais importante você adquirir o conhecimento certo e específico do que você ficar estudando 1 zilhão de teorias que não servem para nada no nosso dia a dia. E aqui você vai identificar 2 barreiras que são opostas. Ou seja, tem gente que vai para esse lado e tem gente que vai para esse lado, que atrapalham o seu desenvolvimento para que você se torne um profissional ou uma profissional. A primeira dessas barreiras é a desatualização. Se você pegar esse exemplo anterior daquela pessoa que estudar pra quê, cara? Eu tô aqui de passagem, não quero saber de nada aí. Essa pessoa, ela não busca fazer o mínimo, nem se atualizar e nem buscar ali um pouco de conhecimento técnico para que ela performe. Para ela, o suficiente é: cadê o script? Onde que tá aqui o que eu tenho que falar? E vida que segue. O oposto disso é aquela pessoa que busca conhecimento de forma exagerada e que algumas pessoas dão o nome de obesos mentais. Por que obeso mental? É muito simples, vamos fazer uma analogia aqui, tá? Quando você come muito, ingere muita caloria e não queima essa caloria por meio de atividade física, por exemplo, o que que acontece? O seu corpo, ele absorve aquilo que é de nutriente, aquilo que é bom, expele aquilo que não presta por meio da urina, das fezes e acumula o restante no teu corpo, porque ele não consegue expelir tudo que é necessário, tudo aquilo que ele não vai usar. Quando você faz atividade física, você vai queimando aquilo que não é tão bom assim e além disso, seu corpo ajuda expelindo por meio das fezes, urina e etc. Então nós temos aqui 2 processos que facilitam muito essa queima de gordura e essa eliminação daquilo que não presta. Conhecimento. Quando a gente adquire um conhecimento, eu quero assistir um treinamento, aí você vai e assiste o treinamento todo. Você coloca como meta terminar o treinamento, ao invés de você colocar como meta descobrir qual é o ponto mais importante para você aplicar no seu negócio. Esse que é o diferencial, é isso que você tem que focar. Você não precisa ficar fazendo 1 zilhão de treinamentos, assistir 1 milhão de vídeos. O mais importante aqui é você entender qual é a melhor maneira de você aproveitar o melhor daquele vídeo dentro da sua área de conhecimento. Vou dar um exemplo para ficar fácil e eu já vou explicar os 2 perfis ao mesmo tempo em um único exemplo. Digamos que você não queira estudar, tá focado somente ali no que precisa ser feito e você estuda somente as suas técnicas, o seu script e nada além disso. O que que acontece? O cliente, ele chega para você e fala assim: tá caro. Aí o que você vai fazer? Você vai buscar uma resposta pro tá caro e quando você encontra essa resposta, você usa somente aquela resposta até ela parar de gerar resultado. Quando ela para de gerar resultado, você vai, procura outra resposta e vai usando até ela parar de gerar resultado e vida que segue. Você não busca explorar um pouco mais e entender, por exemplo, o porquê
que os clientes dizem que está caro? Porque aí você está sendo assertivo. Ao invés de você ir no remédio, você vai na causa. O cliente está falando que está caro. Então toda vez você vai buscar uma resposta nova, é mais fácil você ir na causa e entender o porquê que esse cliente diz isso. Quando você entende o porquê que seu cliente diz que está caro, você não precisa ficar a todo momento buscando respostas novas, entendeu? Quando fazemos isso e buscamos o conhecimento da forma errada, exemplo, ao invés de eu buscar o porquê, eu vou buscar respostas. Aí eu busco uma resposta nova e vejo, olha, eu entendi que o cliente fala que tá caro pelo motivo XYZ. Tem até um vídeo no nosso canal sobre essa objeção e esse argumento. Se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no final, tá? Aí quando você pesquisa, você encontra várias formas de argumentar. Existe argumento por regra de justiça, por retorção. Aí você vai estudando, você fala, nossa, que legal. Aí você entra em comunicação persuasiva, comunicação avançada, oratória, apresentações. E aí você vai estudando e você vai percebendo que a sua comunicação, ela tem uma eficiência muito maior com determinados perfis comportamentais. Aí você estuda e você identifica os 4 principais perfis comportamentais e aí você cai no temperamento. Você também percebe que para cada temperamento, junto com o perfil comportamental, existe uma forma diferente de você se comunicar. E assim você vai. O que você faz? Você começa a pegar essa série de conhecimentos e você quer aplicar tudo no seu negócio. Aí eu te pergunto, isso de fato vai gerar o resultado que você precisa, que é bater sua meta de matrícula até o final do mês? Não. O que vai acontecer é que vai gerar uma confusão mental. Você vai absorver muito conhecimento e você vai juntando, porque nunca será conhecimento suficiente para aquilo que você deseja colocar na sua instituição, aplicar no seu processo. Quando chegar no fim desse ciclo de estudos, você vai olhar e vai falar assim, putz, para eu conseguir aplicar isso na minha escola, eu só preciso fazer mais um curso, mais um treinamento. E sempre terá mais um curso e mais um treinamento. E você nunca vai conseguir aplicar de fato. Então qual é o caminho para que você não entre na obesidade mental e para que você não fique desatualizado? Você precisa juntar o melhor dos dois mundos. E é isso que eu vou te mostrar agora. Quando a gente fala, por exemplo, de não se tornar essa pessoa com excesso de conhecimento, você tem 2 caminhos. O primeiro deles é você queimar essa caloria, ou seja, você precisa queimar esse conhecimento. E como que você faz isso? Aplicando aquilo que aprendeu. Então tudo aquilo que você aprender, você vai aplicar, ok? Igor, mas partindo do princípio que eu vou estudando, imagina se eu aplicar tudo isso. E aí gera um problema. Digamos que você aplique tudo que você aprendeu. Vai chegar um momento que vai gerar um resultado satisfatório, vai chegar um momento que aquilo que você aplicou não vai ter resultado. Aí eu te pergunto, você tem tempo para ficar trabalhando em tentativa e erro? Ah, vou aplicar isso aqui para ver se funciona. Ih, não funcionou. Agora vou aplicar isso para ver se funciona. Ih, também não funcionou. Agora vou aplicar isso para ver se funciona. Ah, agora funcionou. Ê! Você sabe que na prática você vai errar mais do que acertar. Então, para você não cair nesse erro de amador, o que você vai fazer? Quando você pegar para estudar algo, quando você pegar para ler um livro, por exemplo, você vai pegar aquele capítulo, ou vai assistir aquele vídeo que seja, você vai pegar aquele capítulo, depois que você lê o capítulo, você vai anotar os tópicos que são importantes para o seu negócio e você vai anotar aquilo que não é aplicável no seu negócio. Exemplo, livro O Poder da Venda, eu sou coautor desse livro, lá no capítulo 15 tem o capítulo que eu escrevi. Então quando você chega aqui no capítulo 15, você vai ler aqui como identificar a necessidade do seu cliente. Tá vendo aqui, ó? Quando você lê como identificar a necessidade do seu cliente, você vai ver que tem algumas informações, alguns tópicos. No final desse capítulo, você vai anotar de um lado da folha aquilo que pode ser aplicado, do outro lado aquilo que não pode ser aplicado. Em cima daquilo que pode ser aplicado, aí sim você relê ou você busca uma outra fonte de conhecimento a respeito daquele tema. Quando você decidir aplicar aquilo, você tem uma maior chance de assertividade. O que você fez aqui? Você tirou aquilo que você sabe que não
não vai usar. É a mesma coisa do seu sistema digestivo expelir tudo aquilo que não presta. Você tá tirando da sua cabeça. Isso porque se ficar aqui na sua cabeça, o seu cérebro ele vai querer encontrar uma utilidade para aquela informação. Então, enquanto você não aplicar, enquanto você não falar ou não replicar, você não vai conseguir tirar isso da sua cabeça. Por isso que é importante você fazer essa atividade e eliminar. E quando você aplicar aquilo que você escolheu, você tem uma probabilidade de acertar muito maior do que se você pegar tudo aquilo e aplicar no seu negócio. Quando você faz isso, você consegue mensurar, ou seja, você vai para a prática, você vai para queima de gordura. Você consegue mensurar aquilo que gera mais resultado e ainda assim eliminar por meio da queima de gordura, ou seja, por meio dessa prática, dessa aplicação do conhecimento, você elimina aquilo que não funciona. E aí você vai performando e buscando conhecimento específico em cima daquilo que você sabe que gerou resultado. É muito importante que você tenha em mente uma frase. Todo mundo conhece a frase: quem tem conhecimento tem poder. Sendo que, na verdade, a melhor frase é: quem aplica o conhecimento tem o poder. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. Se você chegou até aqui, escreve essa frase aqui no final e lembrando que é só a primeira fase do game. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen nossa aula vai bombar.